Bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. O vídeo de hoje é sobre um tema muito interessante, que além de ele ser bem prático, ele mostra a aplicabilidade da inteligência artificial. Não muitas pessoas são formadas em bacharelado em ciência da computação, porque é um curso mais difícil, mais teórico, não é todo lugar que tem esses cursos, geralmente só é em universidades estaduais e federais. E então, assim, a maior parte tem um conhecimento mais a nível de ser analista de sistemas, desenvolvedor de software, né? Nível técnico, tecnológico, ou até mesmo de bacharel. Mas para quem é bacharel em ciência da computação, provavelmente seja um aluno que esteja assistindo, ou algum colega meu que estudou comigo, assim, a gente estuda as coisas em mais baixo nível, assim, né? Então talvez as pessoas gostem mais desse vídeo porque a inteligência artificial, ela ajuda todo mundo. Então, se você não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, a inteligência artificial com certeza pode te ajudar. Mas se você vem de uma área como a minha, que a gente estuda Linux, redes, sistemas operacionais, mais baixo nível, assim, até às vezes a arquitetura do hardware, a IA é mais útil ainda. Isso acho que, na minha opinião, vale para quase qualquer coisa. Quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento é útil porque ajuda a preencher aquelas lacunas. Quando você não sabe nada de um assunto, esse é a questão dos desconhecidos, né? Quando você não sabe que você não sabe. Porque se você sabe que você não sabe, que você fala assim, eu não sei nada de redes. Então você já sabe que não sabe. Mas às vezes você nem sabe que não sabe, você nem sabe que exista, por exemplo, uma disciplina chamada redes, o modelo ISO-OSI, IP4, IP6, máscara de rede e tal. Então, quando você sabe que não sabe, e você sabe um pouco, a IA ajuda muito mais. E se você não sabe que não sabe, a IA pode ajudar, mas é aí que ela tem a chance de te enganar. Porque, como você não sabe que não sabe, o que ela vai te propor, você não tem como avaliar se a solução está certa ou não. Então, eu tinha um problema aqui. Eu tenho uma rede local, tenho vários computadores, desktop, notebook, tem Raspberry Pi. Eu não vou fazer um vídeo aqui, mas vocês podem procurar no YouTube como vocês podem dar um IP fixo para cada dispositivo, incluindo celulares, no seu roteador através do MAC address. Cada plaquinha de rede, ou que venha no celular, tem um endereço que é como se fosse um DNA. Ele teoricamente é único, chama MAC address. É um número em hexadecimal bem grande que representa é como se fosse o DNA, o CPF da sua placa de rede. Se você for no seu roteador se você tem, sei lá, Claro, Vivo, Oi, qual a sua operadora, geralmente você tem junto do, entre aspas, modem e um roteador, o access point, tudo junto, uma configuração que você pode abrir portas e tal. E aí você pode pegar, num primeiro momento, eu recomendo que você dê um IP fixo para cada dispositivo. Então, todos os seus computadores, todos os seus celulares da sua casa vão ter um único IP e assim você pode se comunicar melhor com eles. Essa é a melhor forma. Se você não tem essa forma, você tem que ficar vendo sempre qual que é o IP atual da máquina, que ele gira assim, ele pode ser, não é cada vez que a máquina reinicia, pode ser cada vez que o roteador reinicia ou que o DHCP ele expira o tempo e ele vai dar outro endereço, né? Então o problema é o seguinte aqui, eu tenho mais de uma máquina e quero sincronizá-las, só que são muitos arquivos. Porque se fosse só 10 arquivos de vídeo, essas coisas assim, você pega e copia num pendrive. Mas como é muito arquivo, cada um deles tem um inode, demora mais para copiar o arquivo. E como o disco pode estar fragmentado, você não pode copiar com, por exemplo, o programa DD. E então, assim, aconteceu comigo uma coisa muito triste há uns 10 anos. Eu tinha um HD externo e eu resolvi compactar todo o meu backup com tar. Que o tar ele não compacta, mas ele junta como se fosse num único arquivo, tape archive, né? E eu tentei descompactar dentro do HD externo e eu perdi meu backup. Eu nunca fui para trás para recuperar, então eu perdi tudo. Então eu não gosto quando eu tenho 10, 20, 30 mil arquivos para sincronizar. Eu não gosto de usar uma ferramenta como Dropbox, porque eu não tenho a versão paga, o Google Drive,
porque fica horas e horas enviando muitos arquivos. E eu também não gosto de copiar no HD externo, porque demora muitas horas. E, e aí eu queria uma solução como fosse tipo um Samba, um SMB, ou até mesmo um servidor web, e perguntei para a IA, e falei assim, ó, podia ser SSH, mas eu não quero expor o SSH na minha máquina. Aí ela falou, não, você pode usar SSH num container. Então, com poucos comandos você faz isso. Aí eu gostei, porque como eu já tinha uma noção do que eu queria, né? Eu sei que o comando rsync, que eu já uso desde o tempo de faculdade para sincronizar as coisas da faculdade com a minha casa, eu sei que ele é muito eficiente, ele consegue comparar os blocos, envia só o que precisa, ele resume tudo. Eu achei uma ótima ideia. Então a IA, nesse caso, eu usei o chat GPT, né? Porque eu estava à mão, eu tava com os computadores ocupados, estava no meu celular. Aí, aí eu fiz pelo celular mesmo, o chat GPT, e ele me deu as instruções. Então, assim, eu me senti muito feliz, porque, como eu falei para vocês, foi ali que eu percebi o, o turbo, o extra, o poder da IA. Quando você tem conhecimento numa coisa e ela consegue te ajudar a trabalhar as lacunas que são os pequenos comandos que eu não saberia fazer sozinho, que eu teria que ficar pesquisando e ia gastar mais tempo. Falhou umas 3, 4 vezes? Sim, mas por metade das vezes porque eu digitei errado o comando, porque como eu estava no celular eu fui digitando, não dei Ctrl C, Ctrl V, digitei no caminho errado, tinha uma permissão errada e tal. A IA errou um pouco, a máquina não tinha exatamente o programa que tem, mas no final funcionou. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês esse GIST, eu vou pôr na descrição do vídeo. Tem todos os comandos necessários. Primeiro, a gente vai usar uma imagem Docker de servidor SSH, essa daqui, Linux Server OpenSH Server. Latest, a tag anterior. Ela é baseada em Alpine Linux. Ele não vem nada. Essa imagem Docker geralmente vem pelada para não ocupar espaço. Então nós temos que instalar o rsync. Aí você vai construir essa imagem com o comando docker build -t. Você cria um diretório para ela, né? Você cria um Dockerfile. O nome que você quer para a imagem, escolher esse nome OpenCH rsync e ponto nesse diretório. Você construiu a sua imagem Docker. Como que você vai rodar o servidor SH? Aqui deixei todas as anotações. Você vai colocar docker run -rm para remover depois que acabar, -d para ficar em background detached. Esse nome que eu escolhi, WSL-SH push, foi a que deu. Aqui eu esqueci de substituir, não, aqui está escrito porta, a porta 2222, que o container vai rodar e vai expor internamente e externamente, né? Para não conflitar com a porta 22. Eu imagino que eu não sei se ele é esperto o suficiente de quando eu passo uma porta ou se ele por padrão roda nessa porta aqui, porque agora que eu percebi que tem alguma coisa estranha aqui. Mas enfim, funcionou, né? Aí o diretório que eu quero compartilhar, que por exemplo, no caso eu estou falando todos os meus diretórios de código, que tinha 80 GB e devia ter uns 100 mil arquivos para outra máquina, que o rsync faz um espelho. O endereço da chave pública, que você precisa pôr nesse servidor SH, porque a chave pública e privada funciona assim. A chave privada destrava a pública. A pública você pode compartilhar se quiser, põe no GitHub, nos servidores, e aí você usa a privada para conectar lá. E você não pode deixar expor sua chave privada para ninguém, mas a pública todo mundo pode ver. Aí, isso aqui também que eu sofri com o ChatGPT, mas ele encontrou. Esse caminho aqui é o caminho padrão do Authorized Keys. O nome do usuário vai chamar backup, não vai ter acesso por senha, porque por mais que eu esteja na rede local, quis deixar protegido para não ter hipótese de ter um ataque. Isso daqui o ChatGPT tinha colocado essa configuração, mas aqui ela conflita com essa aqui, do Authorized Keys, então não tem sentido. Aí está comentado. Geralmente, quando você cria um usuário na máquina, ele é o ID 1000 e o grupo também. Você pode conferir no /pswd ou instalar o comando gid, id, mas aqui no caso do meu WSL só tem o meu usuário, então ele ID é número 1000. Ele pediu para pôr Time Zone América São Paulo, que estamos aqui. E aqui é o nome da imagem que nós vamos usar, que é a imagem que nós construímos aqui, OpenCH Rsync. Lembrando, WSL Push é o container. Então, essa é a máquina que vai servir os arquivos pela rede para outra máquina que usa um Linux, ou um Mac, ou um WSL, para conectar, para puxar os arquivos e sincronizar.
tem aqui um arquivo de comandos úteis que você pode usar, que eu vi com a IA. Por exemplo, esse comando que você executa um terminal, o container está rodando, você executa um terminal no modo iterativo, você passa esse comando de shell aqui para você tentar descobrir se ela é baseada em Alpine, ou baseada em Ubuntu, ou baseada no que seja. Porque ele aprende uma técnica muito interessante, por isso que eu falei que a AI é legal. Porque essa técnica aqui, ela é de cascata. Ele vai ver se esse arquivo existe. Se falhar o comando, ele dá o verdadeiro para continuar aqui. Vai uma sequência de comandos. E aí ele vai imprimir se existe esses comandos na máquina para descobrir o, qual que é o tipo da distribuição. No caso, descobrindo que é o Alpine. Se você precisar gerar uma chave, você gera com esse comando aqui, sshkg-t. Esse algoritmo novo aqui, não é mais o RSA que se usa, e o e-mail da sua chave. Aí você passa a chave privada para a máquina que você quer conectar, pode ser por WhatsApp, por e-mail, escrever na mão até, deve ser uns cento e poucos caracteres ou um pouco mais, ou, ou um pendrive, você escolhe. Só tome cuidado que nunca pode vazar. Para fazer debug, SH com 3 vezes, né? Se você quiser, tem várias chaves, você põe o "-i" para você apontar para sua chave privada. O IP da máquina. O IP no Linux você descobre com ifconfig. E no Windows é ipconfig. Se o container falhou alguma coisa, esse comando logs "-tail 200 para ver as últimas 200 linhas de mensagens. E cada vez que você cria uma imagem, ele vai ter uma assinatura de host diferente. E aí quando você vai tentar conectar eles, às vezes ele falha se você criar com imagem de novo. Então esse arquivo aqui remove o non-hosts para não ficar dando mensagem de erro que impede de conectar. Aí na máquina que você quer puxar os arquivos, ele deu esse comando aqui. Se você tem um Mac, dê um brew install rsync, porque o rsync do Mac é muito antigo, ele não tem todas as opções. A chave privada, deixei aqui a parte, a porta. Nós vamos estar usando 2222, mas a padrão é 22. Esse InfoProgress só tem na versão now do rsync, senão o comando quebra. O IP da máquina, como eu falei no começo do vídeo, que bom que você use um fixo para ser sempre igual. Aí você pode colocar no DNS da máquina lá do barra etc barra hosts. Você já pode dar um nome para ela. O diretório de destino. E aí ela sugeriu assim, como esses arquivos aqui, imagina se tem um projeto de Node ou Python. Às vezes o projeto está lá com 1 GB, 2 GB. Os arquivos são só 10 megas. E tem essa pasta Node Modules aqui com um monte de dependência, mas pode estar dependência suja, velha e tal. Aí o ChatGPT sugeriu usar o exclude. Então, esses padrões de diretórios de caches, ó, do Hub, de Bundler, né, Render Bundle, né, dist, PyCache, venv, Node Modules. Então, todos esses comandos aqui, dstore, do Mac, log, ele está ignorando para não precisar puxar arquivos que a gente acha que não seja útil. Se você queira algum desses arquivos, é só tirar essa linha dos padrões. Mas o comando do rsync eu não lembro aqui agora os detalhes, mas esse "-avh" aqui, que é para puxar os arquivos, né, de lá. E aí você vai executar o ssh para conectar naquela máquina, né, backup, máquina, no diretório data que a gente está montando, diretório de destino. Então, isso daqui parece uma coisa boba, mas eu tenho certeza que muitos de vocês passam por um problema parecido. Você tem duas máquinas do estilo Linux, você quer sincronizar os arquivos, são muitos arquivos que aí demora demais para copiar no HD externo, porque tem que ficar criando inode para cada arquivo. Aí você não quer usar um zip, um tar, não, porque você às vezes está sem espaço, mas você quer transmitir na rede de forma eficiente, porque se você for transmitir para um servidor web ou Samba, não vai ser tão eficiente. Esse daqui é praticamente a mais eficiente possível, que é bem baixo nível de Linux. Esse programa já deve ter uns 30, 40 anos, sei lá. Eu não sei, estou chutando. Mas quando eu estava na faculdade em 2005 eu já usava, eu tenho no mínimo 20. Tenho certeza que não era recente. Inclusive, tem uma turma que teve que fazer um programa desse de trabalho de SEO, mas eu já estava no mestrado, não é da minha época. Então, aí que eu percebi o quanto que a IA é inteligente para aumenta a tua inteligência, né? Quando você sabe um pouco de um problema, você consegue guiá-la, ela vai te ajudar, e se ela for falhando, aí se você não tem tanto conhecimento, se ela falhar no primeiro tentativa, você vai desistir. Mas quando você tem bastante conhecimento, você vai conseguir conversar com ela e achar o problema. Acho que é por isso que muitas pessoas não conseguem usar IA para programar, que elas não conseguem se comunicar direito com ela, elas não conseguem dizer direito o que elas querem,
qual foi o passo que errou. Então a comunicação é uma skill em alta, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para as pessoas que já têm muito conhecimento, que elas vão pegar os insights necessários, e para quem não tem, que possa adquirir, porque isso que é legal do conhecimento, que ele é uma coisa que quando você compartilha, ele se multiplica, ele não se perde, né? E todo mundo pode ir agregando. O cérebro não tem um limite. Você pode aprender e quanto mais você aprende, mais você consegue aprender e fica melhor. Você não tem perigo de ficar com a cabeça cheia e não conseguir aprender mais nada, né? Você pode esquecer as coisas, que é uma parte natural do processo, mas depois você reaprende facilmente. Espero que tenham gostado. O GIST vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário para quem quiser tentar essa técnica. É isso aí. E eu testei, funcionou. Só falhou um diretório que era um container Docker que tinha permissão de root. E aí eu falei, deixa pra lá, porque a IA falou, não, é melhor você fazer um dump do banco e trazer de volta. Mas eu poderia ter forçado a conexão com esse usuário como se ele fosse root, em vez de montar como usuário de D1000. É isso aí. Muito boa semana e muito obrigado.